Deixa eu ver. Pessoal, só... Como é que está o celular? Pessoal, tá todo mundo aí ou não? Ver se tem. A Valesca, o Rodrigo, o Maurício e o Marcelo Ribeiro, né? Isso, você. Então, vamos lá, pessoal. Então, nesse exercício aqui, então, descubra os valores que devem marcar os voltímetros V1, V2, V1, V2, V3 e o amperímetro A1. E, no caso, ver até a polaridade. Então, olha só, aqui a aplicação da LKC e a LKT, Lei de Kirchhoff das correntes e Lei de Kirchhoff das tensões. Então, no caso aqui, ó, se eu tenho 9 volts aqui, ó, 9 volts, então, entre esse ponto e esse, então aqui, ó, eu vou ter 10 volts. Então, quantos volts eu vou ter aqui, ó, pessoal? Né? Vou botar aqui, ó. Se aqui eu tenho 9 volts entre esse ponto e esse, significa o seguinte: essa tensão mais essa tem que dar o quê? Tem que dar 9 volts, né? Tudo bem? V1? Então, olha só. Se eu colocar, no caso ali, ó, eu tenho 10 volts. Tá vendo que a tensão aqui, ó, aqui tá positivo? Então, aqui vai ser o quê? Menos V1 igual ao quê? 9 volts. Logo, isso vai implicar o quê, ó? Vai implicar que V1 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1 volts. Tudo bem, pessoal? Entenderam aqui, ó? Entre esse ponto... Vou voltar lá. Entre este ponto e esse, eu tenho o quê? 9 volts. Então, 10 volts, olha só, a polaridade aqui, ó. Mais aqui, então, é o sentido oposto. Então, aqui vai ser o quê? Para ser 9 volts, aqui tem que ter quanto? Menos 1 volts. Tá certo? Então, este menos esse aqui vai ter que dar esse aqui, ó. Aí, no caso aqui, a corrente está de 2,5 miliamperes, né? A corrente aqui, ó, deixa eu ver, a corrente aqui é de 1,5 também. Aqui, ó, 2,5. Oi. Aqui, você fala? Onde você está dizendo? Aqui você está dizendo? Ah, sim, ó. Aqui a configuração ficou na... Aí está marcado menos 1,5. Mas no caso aqui, o menos aqui significa o seguinte, que não existe corrente negativa. Então, se aqui está menos, significa o seguinte, que a polaridade aqui, ó, porque no multiteste digital, se você inverter a polaridade, você vai dar o sinal oposto, vai dar sinal negativo. Então, se esse sinal negativo, o que significa? Que, na realidade, o positivo estaria aqui, ó. Tá certo? Então, a corrente, para ele dar menos aqui,
É porque a polaridade aqui tá invertida. Só de novo. A polaridade vai estar invertida, tá certo? Então, nesse caso, a corrente vai ter o quê? Vai estar com esse sentido aqui, ó. Esse sentido. Se a corrente está nesse sentido, a tensão vai estar o quê? Nesse sentido. Então, esse voltímetro aqui, ó, ele está... o amperímetro aqui que está com a polaridade invertida aqui, ó. Então, aqui é o mais e o menos. Então, a corrente vem o quê? Nesse sentido. Aí, eu tenho o quê? Deixa eu acessar mais alguém aqui. Aí eu tenho... Deixa eu baixar aqui. Então, a corrente aqui, ó, de 1,5 miliamperes vem para cá, ó. Tá certo? Então, aqui eu tenho esse nó. Aqui eu tenho outro nó. E aqui o voltímetro está medindo essa tensão em cima desse resistor aqui, ó. Bom, o V1 a gente achou. Se nós verificarmos aqui, ó, eu consigo achar essa tensão aqui, ó, entre esse ponto. Porque aqui, esse camarada aqui, ele não tem resistência, tá certo? Então, qual que é a tensão entre esse ponto e esse ponto aqui, ó? É justamente o quê? 3 volts. Então, eu tenho 3 volts aqui e aqui. Se aqui eu tenho 4 volts, e entre aqui e aqui eu tenho 3 volts, então aqui eu vou ter que ter o quê? Menos 1 volt, tá certo? Então, V2 aqui, vamos verificar aqui, ó. Eu tenho essa tensão aqui, ó. 3 volts está nesse sentido aqui, não? 3 volts. Para dar 3 volts entre esses dois pontos, aqui tem que ser o quê? Tem que ser menos 1 volt. Então, V2 vai ser 1 volt. 1 volt. A corrente aqui é 4 volts. É maior que 3 volts. Então, a corrente vai estar o quê? Nesse sentido aqui, ó. Então, esse camarada aqui, ó, ele tá com polaridade invertida. Então, aqui vai dar menos 1 volt, aqui vai dar mais 4 volts, menos 1 volt. E aqui eu vou ter uma corrente de quanto? Se eu tenho aqui, ó, 1 volt, deixa eu ver aqui, 1 volt, eu vou ter que calcular aqui, ó, menos 1 volt. A corrente ainda não dá para calcular aqui, mas eu tenho essa corrente aqui, ó, de 2,5 ampere, 2,5 miliampere. Aqui eu tenho, desse ponto a esse eu tenho 3 volts. Deste ponto a esse também é 9 volts. Então aqui, ó, eu tenho 3 volts aqui e aqui eu tenho 9 volts. Aqui, ó. Porque aqui é um perímetro, tá certo? Então, entre esse ponto e esse é 9 volts. Entre esse ponto e esse daqui são 3 volts. Então, aqui eu tenho 9, uma diferença de 9 para 3 volts. Então, nesse caso aqui, de 9 para 3 volts, eu vou ter 6 volts em cima do R3 aqui, ó. 6 volts. O R2. Não, estou falando coisa errada, porque esqueci desse resistor aqui, ó. A gente tem que analisar esse resistor. Aqui está dando o quê? Menos 2 volts. Então, se aqui está menos, é porque o sentido está ao contrário aqui, ó. Então, aqui eu tenho 2 volts. 2 volts aqui. E aqui eu tenho 9 volts. 9 volts. Aqui, ó, 9 volts. Isso aqui é um voltímetro.
menos 2 volts. Deixa eu fazer aqui, peraí. Uma borracha aqui, ó. Então, começando de novo aqui, ó. Aqui ele está indicando que a tensão, se está mais aqui, é porque a tensão está correta. Aqui eu tenho, ó, tá vendo? Tem esse gerador aqui de 10 volts. Então, aqui vai ser menos 1 volts. Então, entre esse ponto e esse ponto aqui, ó, eu tenho 9 volts. Nesse sentido aqui, 9 volts. Tá ok? Aí aqui ele colocou o positivo aqui e colocou o negativo aqui. Tá certo? Então aqui está dando o quê? Na leitura vai dar menos 2 volts. Menos 2 volts. Então, significa que o positivo é aqui e o negativo é aqui. Então aqui eu tenho 9 volts e menos uma queda o quê? De 2 volts. Vão dar 7 volts. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma queda de tensão aqui de 3 volts. Então, 3 volts aqui. 3 volts entre esse ponto e esse. Mais 2 volts são 5 volts. Menos 10 volts aqui. Isso daqui vai dar 5. Vai dar 5 volts. Então, ele tem uma queda aqui de 5 volts, então aqui eu vou ter que ter mais ou menos o quê? 5 volts aqui. E somando esse camarada aqui, ó, mais esse e mais esse aqui, tem que dar exatamente essa tensão aqui, ó. Desculpa, aqui é 9. Menos 2 dá 7. Menos 3 dá 4. Desculpa, não, aqui é 4. Eu falei 10 volts olhando aqui. Eu vou fazer no papel direitinho, pessoal. Aí fica mais fácil para a gente entender. Aí vocês tentam novamente fazer isso aqui, ó. Eu vou deixar ele resolvido lá para vocês, ó. Pessoal, tá todo mundo aí? Sim. Vou pegar aqui no... Sim. Vou o chat ali. Vamos passar aqui para o próximo. Aí tem o terceiro exercício. E aqui a gente vai entrar a falar aí do gerador de tensão, né? O gerador de tensão, nós temos gerador e aqui uma carga, tá certo? A carga é aqui podia ser um resistor, uma lâmpada, a gente está chamando de tensão de saída, VS. Nesse caso aqui, a tensão da fonte vai ser a mesma o quê? Igual a tensão aqui na carga. Então, fazendo um gráfico aqui, ó, da tensão pela corrente, o gerador de corrente contínua, ele vai ter que manter o quê? A tensão, aqui eu tenho um gráfico da tensão pela corrente. Tudo bem? Então, a tensão aqui, ó, vai manter aqui constante. Então, qualquer que seja o gerador, pilha, fonte de tensão eletrônica, bateria de automóvel, etc., ele sempre apresenta perdas internas, né? Fazendo com que, para carga muito baixas ou corrente muito altas, a sua tensão de saída, VS, caia. Então, aqui, ó, eu tenho, num gerador,
ele sempre vai ter o quê? Um gerador, independente se for bateria, pilha, o que for, vai ter uma resistência interna, tá certo? Uma resistência interna. Então, com o tempo, o que acontece? Aqui um gerador ideal, ele se mantém, independente da corrente, você vai aumentar a corrente, ele mantém o quê? A tensão constante. Mas num gerador real, de corrente contínua, né? O que acontece? À medida que você vai aumentando a corrente aqui, ó, a tensão vai o quê? Vai diminuindo. Então, eu vou ter uma perda, né? Então, a equação desse gerador aqui, ó, a gente usa o quê? A LKT. Então, Vs é igual ao quê? A E menos o quê? R vezes I. Aqui, ó. Tá certo? Então, eu vou pegar essa tensão Vs é igual à tensão do gerador aqui, menos o quê? A perda de tensão interna aqui, ó. Que é a resistência interna do gerador vezes a corrente. Então, a gente tem essa equação aqui, ó. Vs é igual a E, que é a tensão do gerador, menos resistência interna vezes a corrente da carga. Então, aqui, ó. Portanto, quanto menor a resistência interna do gerador, de tensão, melhor é o seu desempenho. Então, indo para o próximo aqui, ó. Então, lá nós vimos aqui, ó, a equação do gerador. Aqui o comportamento do gerador de tensão. Então, o gerador, como ele tem aqui essa resistência interna, então, à medida que vai aumentando a corrente, então aqui a carga vai puxando a corrente, o que acontece? Eu vou ter, a tensão vai o quê? Vai decaindo, até chegar o quê? Um ponto que o gerador zerou, que a gente chama de quase, ponto aqui de curto-circuito. Se a gente olhar aqui, ó, voltando aqui, opa. Ó, nesse caso, toda a tensão E está presente na saída, ou seja, então essa tensão aqui, ó, vai ser esse camarada menos essa queda de tensão aqui, ó. Quando a corrente, no caso aqui, for igual a zero, a tensão da saída é igual à tensão da fonte, tá certo? Quando a corrente for zero, eu vou ter essa própria tensão do gerador aqui, ó. Agora, no caso aqui, ó, quando uma carga RL é ligada à saída do gerador, a corrente fornecida à carga provoca uma queda de tensão. DI. Então, se eu coloco uma carga aqui, vai aumentar o quê? Essa queda de tensão aqui, ó. Quanto maior essa corrente aqui, maior vai ser a queda de tensão aqui, ó, por causa da resistência interna. Então, o que a gente tem lá? Nós temos aqui essa tensão igual a esse camarada menos esse. À medida que vai aumentando a corrente aqui, ó, vai o quê? Vai diminuindo essa tensão aqui, ó. Tá? Então, o que ele coloca aqui, ó, entre esse ponto aqui, é a tensão de perda. Neste caso, essa perda faz com que a tensão de saída seja menor. Então, ó, Vs é igual a E menos VI. Então, tá aqui, ó. Aí, aqui ele está colocando a corrente de curto-circuito. A corrente de curto-circuito, então, quando vai ocorrer a corrente de curto-circuito? Quando justamente a minha tensão aqui for igual a zero. Então, no caso limite, quando RL for igual a 0 ohms, ou seja, se eu pegar aqui e colocar um curto entre esse ponto e esse, eu estou colocando resistência zero. Então, vai ser uma corrente o quê? De curto-circuito. Então, a tensão Vs vai ser igual ao quê? Vai ser igual a zero. Então, aqui, zero. Então, o que vai acontecer? A corrente de curto-circuito, ela vai ser o quê? A tensão da fonte dividido pela resistência interna. Então, essa é a corrente de curto-circuito. É a tensão do gerador dividido pela resistência interna dele.
Ou seja, quando eu coloco, eu zero essa resistência aqui de carga. Indo aqui para o próximo. Reta de carga e ponto quiescente. Ponto quiescente que a gente chama de ponto de trabalho. Então, aqui, ó, o que nós vimos? Deixa eu marcar aqui no texto. Nós temos aí que a tensão Vs é igual ao quê? É igual a E menos R índice I, vai colocar aqui, ó, ponto vezes a corrente, tá certo? Então, a gente tem essa equação aqui, ó. Essa equação. Então, se a gente for colocar aí, no caso, quando a corrente aqui é igual a zero, corrente é igual a zero, a Vs vai ser igual ao quê? Igual a E. Vou botar aqui. Então, olhando essa equação aqui, ó, quando I é igual a zero, Vs é igual a E. Quando tiver aqui em curto, vou ter a corrente de curto-circuito, a tensão Vs aqui vai ser igual a zero. Então, aqui vai ser a corrente de curto-circuito. Aí, aqui eu tenho agora essa chamada reta de carga aqui, ó. Reta de carga. Então, a reta de carga aqui, eu vou ter, à medida que eu vai chegar num ponto aqui, no caso, eu vou aumentando a corrente. Se eu vou aumentando a corrente aqui, o meu Vs ele vai diminuindo. Essa reta de carga, deixa eu voltar aqui, ó. Reta de carga. O RL, quando esse ponto quiescente vai ser o Vs ideal e aqui a corrente ideal. Então, aqui eu tenho a corrente de curto-circuito e aqui eu tenho a tensão do gerador. O ponto quiescente aqui é o ponto de trabalho. Então, se eu tenho aqui deixa eu montar a equaçãozinha aqui, ó. O texto. Então, eu tenho aqui esse Vs, na realidade é igual a R índice L, vou botar um RL aqui, vezes, no caso aí, o I, que vai ser igual no caso, P menos RI vezes I. Então, Vs aqui vai ser o quê? Essa corrente vezes o quê? Essa resistência de carga. Certo? Então, se eu pegar aqui a corrente, eu isolar essa corrente e passar essa corrente para cá, aí eu vou conseguir achar aqui, no caso, a reta de carga e esse ponto quiescente. Aí o rendimento do gerador de tensão
ele é simbolizado, a gente tinha visto já a letra eta lá, o rendimento, quando a gente tinha falado de rendimento aí no caso lá de um gerador e do motor, né? Então, nesse caso aqui, o rendimento, o que que é? É essa tensão de saída dividido por essa tensão aqui do gerador. Então, aqui vai dar um número o quê? Um número decimal vezes 100%, né? Aí vai dar em valor de percentual aqui, ó. Então, essa parte aqui é a parte do... Deixa eu voltar aqui, ó. Vou apagar aqui. A parte aí do gerador. Aí depois ele fala das fontes de alimentação eletrônica. As fontes de alimentação eletrônica possuem internamente os circuitos de estabilização de tensão, que garante a tensão de saída constante até um limite de corrente. Isso significa que essas fontes funcionam como se fossem geradores de tensões ideais até esse limite de corrente. A partir desse limite, a tensão da fonte começa a cair, chegando a zero quando a sua saída está em curto-circuitada. A maioria das fontes de alimentação eletrônica atuais possui proteção contra sobrecarga, que bloqueia a corrente de saída quando ocorre. Então, exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui aqui no gerador ideal, quando vai aumentando a corrente aqui, ó, vai chegar um ponto máximo, que você tem uma fonte, vai aumentando muito a carga dela, o que vai acontecendo? A tensão dela de saída vai caindo, até chegar ao ponto de curto-circuito aqui, ó. Aí a tensão vai ser o quê? Vai ser 0 volts. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó, especificações técnicas de uma fonte de alimentação eletrônica. Então, vamos supor uma fonte lá, que ela é bivolt, né? 110, 220. Alternado aqui, ó, VAC. Mais ou menos 10%, 50 ou 60 amperes, né? Desculpa, 60 Hz. Faixa de temperatura, proteção contra a sobrecarga, ajuste externo. Então, essa tensão de saída é de 0 até 30 volts, ajuste interno. A corrente máxima de saída é de 1 ampere. A potência de saída máxima é de 30 watts. Porque, ó, se eu pegar aqui, ó, 30, a potência máxima de 30 volts vezes a corrente máxima de 1 ampere, vai dar 30 watts. Tá? Então, se eu colocar uma carga maior, tentar puxar uma corrente maior que de 1 ampere, vai acontecer exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Tá certo? Se aumentar a corrente, vai o quê? Vai começar a cair a tensão de saída dessa fonte. Ok? Aqui um exercício de exemplo. Então, tá aqui, ó. Mediu-se a tensão em aberto de um gerador com 1 voltímetro. Sabendo-se 10 volts. Então, o gerador mediu aqui, ó, 10. Mediu-se a tensão em aberto de um gerador. Então, em aberto aqui, ó. Daqui para cá. Em aberto, 10 volts. Com uma carga de 450 ohms. A tensão da saída caiu para 9 volts, olha. 9 volts. Então, antes aqui era quanto, ó? Essa tensão do gerador aqui em aberto vai ser essa tensão aqui, ó, de 10 volts. 10 volts. Então, quando ele colocou essa carga aqui, passou para 9 volts. Então, significa que aqui teve queda de quanto aqui, ó? De 1 volt. Então, aqui vai ter 1 volt de queda, tá certo? Então, aqui entre esse ponto e esse vai ser 9 volts. Então, a corrente. Como a gente calcula a corrente aí, ó?
A corrente na carga vai ser a tensão de saída, que é 9 volts, dividido pela resistência de carga. Então, aqui vai dar mais ou menos quanto? 20 miliamperes. Essa corrente aqui, ó, 20 miliamperes. Calcule a perda da tensão na resistência interna. Olha, na resistência interna a gente viu que é o quê? Vai ser 10 volts menos 9 volts. Vai dar 1 volt de perda. Ok? Aí aqui, ó, determine a resistência interna do gerador. Então, essa aqui eu tenho aqui, ó, a tensão em VI é de 1 volt. Para calcular a resistência, é pegar essa tensão de 1 volt dividido pela corrente, de 1 sobre 20 miliamperes. Deu quanto? A resistência interna do gerador vai ser quanto? 50 ohms. Aí depois aqui, ó, determine a corrente de curto-circuito do gerador. Então, a corrente de curto-circuito é o quê? É a tensão do gerador sobre a resistência interna. 10 dividido por 50 vai dar o quê? 0,2, que é 200 miliamperes. 200 miliamperes é a corrente de curto-circuito. Calcule o rendimento do gerador. Ó, ele fornece 9 volts. O gerador tem aqui, lá, aqui tem 10 volts. 9 sobre 10 deu 0,9. Então, o rendimento é de 90%. Determine a equação característica do gerador de tensão, válida para qualquer carga RL. Então, vai estar aqui, ó. Tem a tensão de saída igual à tensão interna do gerador, menos resistência interna vezes a corrente. Então, vai estar aqui, ó. VS é igual a 10 menos 50 vezes I. Então, aí está a equação. E no caso aí, por último, nós vamos olhar aqui, ó. Deixa eu só botar um pouquinho aqui, pessoal. A gente vai falar aqui, ó, associação de geradores de tensão. Então, olha só, na figura aqui, ó, eu até coloquei aqui, eu tenho 3 pilhas aqui de 1,5 volt. 3 vezes 1,5 volt vai dar o quê? Vai dar 4 volts. Então, 1,5 volt mais 1,5 volt, 3 volts. Mais uma pilha aqui de 1,5 volt vai dar 4,5. Então, isso aqui é uma associação o quê? Associação em série, né? Então, que é o mais comum aí. Então, você tem um rádio aí de pilha, alguma coisa, algum aparelho eletrônico de pilha. Então, normalmente se faz o quê? Associação em série de pilhas, cada pilha é um gerador, para justamente se obter uma tensão o quê? Maior. Então, no caso aqui, ó, cada pilha dessa vai ter uma resistência interna dela. Tá certo? Vamos supor, cada uma tem 1,5 volt. Isso sem carga. Mas elas vão ter o quê? Uma resistência interna. Então, aqui está mostrando aqui, ó, associação de N geradores, ó. É igual a somatória das tensões e a somatória das resistências, ó. Então, E1 mais E2 mais até EN, a resistência equivalente aqui vai ser a somatória dessas resistências internas, tá? Então, é a associação em série. Agora, no caso, associação em paralelo, qual que é a diferença? Aqui é a associação em série. Se eu fosse fazer uma associação em paralelo de geradores, então, no caso aí, eu vou ter, se eu quisesse, por exemplo, 4 volts, mas com uma potência maior, para fornecer mais carga, eu ia pegar outro conjunto aqui desse, e ia ligar o quê? Em paralelo. Aí ia ter 4 volts com o dobro de carga disso aqui, ó. E assim por diante. Então, eu faço associação de geradores quando eu quero manter a mesma tensão, mas eu quero aumentar a minha potência de fornecimento de energia, tá ok? Mantendo a mesma tensão. Um exercício aqui, ó. Considere 2 geradores de tensão seguintes.
Ó, então tem um gerador aqui, ó, de 10 volts, resistência interna 5. Aqui um de 12 volts, resistência interna de 20 ohms. Aí ele pede, determine a corrente de curto-circuito de cada gerador. Então, a corrente de curto-circuito é essa tensão dividido pela resistência. Então, 10 volts dividido por 5 ohms deu 2 amperes. Então, a corrente de curto-circuito desse gerador é de 2 amperes. Agora, do gerador 2 aqui, ó. Do gerador 2, eu vou ter o quê? E2 menos a resistência interna aqui. Então, E2 é quanto? 12 volts dividido por 20 ohms. Deu o quê? 0,6 ampere, ou 600 miliamperes. Aí o item B. Determine a equação característica do gerador série equivalente aqui, ó. Então, qual que é a tensão equivalente? Vai ser E1 mais E2. Vai dar 22 volts. A resistência equivalente, R interno 1, R interno 2, que vai ser 5 mais 20, vai dar 25 volts. Então, a tensão de saída vai ser como? A tensão do gerador equivalente menos a resistência equivalente vezes a corrente. Então, ficou exatamente aqui, ó. A VS é igual a 22 volts menos 25 vezes I. Ok? Deixa eu ver quanto falta aqui, pessoal. Então, eu vou vir... tem a parte aqui de máxima transferência, mas isso aqui, esse assunto aqui eu não vou abordar com vocês. Só vou falar aqui um pouquinho do gerador de corrente. Depois eu vou colocar esse material para vocês e vou deixar mais esmiuçado, tá? Então, no caso aqui, ó, a gente viu gerador de tensão e agora a gente vai falar de gerador de corrente, ó. O gerador de corrente, ao contrário do gerador de tensão, não é um equipamento vastamente utilizado, mas seu estudo é importante para a compreensão futura de determinados dispositivos e circuitos eletrônicos. Isso aqui é mais, o pessoal mais de eletrônica, né? Mas a gente só comentar aqui, ó, gerador de corrente. Então, conceito e equação, característica. Então, o gerador de corrente, a gente usa essa simbologia aqui, ó. Tá vendo? A corrente do IG, índice G. Tensão a corrente do gerador. Então, aqui eu tenho ó, a corrente... Oi? Não, então eu vou pegar... então vamos parar por aqui, ó. Tá? Um gerador de tensão e depois eu continuo com o gerador de corrente. Tá ok? Já vai acabar daqui a pouco cai. Então, hoje, pessoal, tem esse assunto que eu tinha para tratar com vocês. Eu tenho visto o seguinte, eu vou postar lá depois no portal esse material, mas eu vou colocar também a aula, tem algumas aulas que eu não consegui gravar ela, salvar. Mas aí eu verifico, aí eu novamente faço o mesmo esquema, eu coloco lá e vou explicando, tentando colocar de forma mais didática. Tudo bem? Ok, professor. Tudo bem? Vocês viram